Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito do tópico eletrostática, texto base 4, força eletrostática. Então, no que se baseia esse conceito de força eletrostática? Como a gente já viu, partículas que têm polaridades invertidas, então, as polaridades opostas acabam se atraindo. Partículas de mesmas polaridades acabam se repelindo. Como vocês podem perceber aqui embaixo, as partículas estão mais próximas e a força com a qual uma repele a outra é maior. Aqui então nós temos uma força atrativa, então uma partícula atrai a outra. Aqui uma partícula repele a outra, mas com uma força um pouco menor, porque elas estão mais distantes. Agora, duas partículas negativas que se repelem estão muito próximas. Então por isso que a força repulsiva entre elas é muito grande. E agora, na força eletrostática, a gente vai aprender a quantizar isso, a medir a quantidade de força que uma partícula aplica sobre a outra ou influencia em outra. Para lembrar então do conceito de força lá do primeiro ano, força a gente mede em newtons. E agora, para medir a força eletrostática, a gente vê os fatores que influenciam nessa questão. O primeiro deles é a distância. Nesse caso aqui, entre uma partícula e outra, pegando aqui esse exemplo, elas estão separadas em uma certa distância. Por serem partículas opostas, elas se atraem com uma certa força. Se eu pegar aqui uma outra situação, só para lembrar aqui que a distância a gente mede em metros, vai ser uma distância super pequena, então vai ser algo, por exemplo, 0,00003 metros, vamos supor, algo que utilize de notação científica. Caso a questão não nos dê o valor em metros, a gente precisa converter. Importante ficar ligado nisso. Pegando aqui outro exemplo, a gente tem as cargas um pouquinho mais próximas. A gente vê que a distância entre elas é menor em relação a essa aqui, e a força entre elas é maior, ou seja, elas estão mais perto, a força é maior, seja ela de atração ou de repulsão. Se elas estão mais longe uma da outra, mais distantes uma da outra, essa força é menor. Então aqui, por exemplo, as duas estão extremamente afastadas, a gente tem uma distância muito grande entre elas e a força, como vocês podem ver, é extremamente pequena. Então a gente viu essa relação da força aí, mais perto, mais força, mais distante, menos força. Aqui então, a quantidade de energia que cada corpo apresenta é o segundo fator que influencia. Para a quantidade de energia elétrica, a gente utiliza então o Coulomb. A gente já vem utilizando há um tempo essa unidade de medida. Pegando então aqui essa situação, uma partícula negativa e uma positiva carregadas, elas estão se atraindo com uma certa intensidade, uma certa força. Se nós pegarmos aqui em outra situação, duas partículas menos carregadas, então uma partícula está menos positiva e a outra está menos negativa, elas têm pouca quantidade de energia, a gente vê já que a força diminui bastante. Em uma outra situação agora, partículas, no caso de mesma polaridade, isso também influencia. Por exemplo, aqui nós temos duas partículas negativas, uma delas muito carregada, outra pouco carregada, e isso também influencia. A gente precisa olhar cada carga separadamente, mas sempre analisa a relação entre as duas. Então, aqui na direita nós temos uma carga negativa muito carregada, na esquerda nós temos uma carga negativa pouco carregada, e isso vai influenciar na força de atração ou de repulsão entre as duas. Nesse caso, uma força de repulsão. Só para lembrar, a força é a mesma para as duas. Então, as duas vão se atrair com uma certa força ou vão se repelir com uma certa força, mas é a mesma, porque é uma força que é gerada entre a relação dessas duas partículas. O próximo tópico, então, é o meio em que elas se encontram. Eu não sei se a gente não vai analisar partículas no espaço, talvez, vai gerar aqui uma força aqui, no espaço a gente tem o vácuo, a gente tem uma ausência de matéria, então elas vão poder se atrair de forma mais fácil. Agora, se a gente fosse analisar as partículas na água, com certeza ia influenciar o meio onde elas estão inseridas, porque na água a força de atração delas é muito menor. Mesmo sendo as mesmas partículas, mesmo estando na mesma distância, na água a força de atração delas é menor por conta do meio onde elas estão inseridas. E para esse meio a gente dá o nome então de constante eletrostática. Para cada local existe uma constante eletrostática que define o quão fácil ou difícil é que uma partícula se aproxime ou se afaste, ou quão
intensa vai ser a força entre essa relação de duas partículas. Para a constante eletrostática, a gente representa ela com a letra K, e a unidade de medida dela é Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Para os valores, então, a gente tem os valores tabelados para o vácuo, para o ar seco, para a água. Então, em vários casos vai ser fornecido esse valor aqui para a gente poder determinar a quantidade de força entre as duas partículas enquanto elas estiverem influenciando uma na outra. Então, agora só retomando, né? As variáveis são então distância entre os corpos, que a gente mede em metros, a energia de cada uma das partículas, que a gente mede em coulombs, e a constante eletrostática, então, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Tudo isso se compacta e se encaixa na forma desta equação. Força é igual à constante eletrostática do meio, K, igual vezes o módulo da carga elétrica 1, Q1, que a gente vai colocar em Coulomb, o módulo da carga elétrica 2, Q2, também em Coulomb, e a distância entre as duas, que a gente tem que pôr em metros, essa distância a gente eleva ao quadrado. Aqui, então, de forma compacta, mais bonitinha para a gente escrever. Agora, vocês devem ter reparado em módulo. Isso é estranho. Isso é estranho. Talvez vocês já tenham visto na matemática, talvez não, mas o que módulo quer dizer? Módulo é um artifício matemático que diz que, independente do sinal da carga elétrica, ou do valor antes da equação, independente se ele é positivo ou negativo, dentro da equação ele vai ser positivo. A gente analisa só a grandeza daquele valor, o quão grande ele é, independente se ele for positivo ou negativo. Por exemplo, se eu tiver uma carga Q1 e uma carga Q2, a carga Q1 é uma carga que apresenta a quantidade de energia de menos 7,5 x 10 na menos 5 Coulomb. Já a carga Q2 apresenta a quantidade de carga de 3,5 x 10 na menos 5 Coulomb. Aqui só faltou deixar pequenininho. Mas, nesse caso, se eu for colocar na equação, vocês vão ver que o menos desaparece, porque eu quero saber o quão grandiosa é a quantidade de energia da carga independente do sinal. Agora, faz diferença eu saber se as cargas são positivas ou negativas? Totalmente, porque se as cargas têm sinais opostos, elas vão vai ter entre elas uma força atrativa, e se as cargas têm o mesmo sinal, vai estar surgindo entre elas uma força repulsiva. Pessoal, agradeço por terem assistido até aqui, deixem um like e se inscrevam no canal. Até a próxima.